Bom pessoal, tô de volta, mais um dia vindo aí para trazer análise para vocês, como sempre vindo aqui no canal para trazer análise de Bitcoin, mercado tradicional. E hoje a gente vai dar uma olhada no Bitcoin, mercado tradicional e algumas altcoins, tá? A gente tem a ASICS aí subindo 40% pro dia de hoje, já tô fazendo um lucro, já tô realizando um lucro. Tinha falado do token ASICS em alguns panoramas, em alguns vídeos passados, tá? E hoje realizando lucro e mandei lá no grupo, tá? Se você entrar no grupo do Telegram, link na descrição, não deixa de estar lá no grupo do Telegram, tá bom? Se você quer operar de forma descentralizada e com taxa praticamente zero, sua melhor opção é de YDX. Aqui na YDX você consegue operar de forma descentralizada, alavancando em até 20 vezes. E um detalhe muito importante é que aqui é bem simples, tá? Vou deixar o link na descrição, onde você vai clicar e vir aqui em negociar. Ao clicar em negociar, você vai cair na página de negociação. Você conecta a sua carteira, faz a transferência do valor e pronto, você já pode estar negociando. Detalhe muito importante é que se você faz a primeira transferência acima de $500, você já ganha uma bonificação aí de cara de $50, tá? Então, vou deixar o link na descrição, não deixa de fazer seu cadastro aí na DYDX, acessar a DYDX e estar operando contratos perpétuos de criptomoedas aqui na DYDX. Vou deixar o link na descrição juntamente com o link onde eu te ensino como operar na DYDX, tá bom? Então, link na descrição, entra lá. Enfim, hoje tem muita coisa para a gente ver, vamos começar aqui por mercado tradicional, como eu sempre passo para vocês. A gente tem aqui o dólar subindo um pouco para o dia de hoje, tá? Eu tenho uma perspectiva aí diferente para o dólar, tá, pessoal? Eu fiz algumas marcações diferentes aí do que a gente vem acompanhando no decorrer das semanas anteriores, tá? E pelo que eu vejo aqui, o dólar ele vem subindo em uma curva parabólica. Observe como ele vem confluindo com essa curva parabólica, tá bom? Nesse momento, o que a gente tem aqui? A gente tem a possibilidade do dólar segurar nesse nível aqui, tá? Nessa linha vermelha, que a gente considera como uma LTB. A gente não tem confirmação dessa LTB, eu coloquei aqui só para a gente seguir como referência para um topo mais baixo, tá? Então, nesse momento, a gente tem a perspectiva aqui de que o dólar forme para a gente um topo mais baixo, tá? E se ele confirmar aqui para a gente que a gente vai ter um topo mais baixo, a gente pode ter queda aqui para o dólar até esse fundo em 110. Porém, se a gente tiver esse rompimento aqui dessa região, consequentemente a gente vai ter uma valorização para o dólar até esse topo em 114, o que não vai ser muito bom para os mercados, porque a gente vai ter ali todos os mercados de alto risco caindo muito, tá? A gente já tem dólar subindo 0,06, 0,05, enquanto isso, os índices que tinham subido um pouco já estão devolvendo parte dos lucros, assim como o Bitcoin também, tá, pessoal? Nesse momento, a gente vai observar aqui em gráficos de 4 horas, e em gráfico de 4 horas, a gente observa que ele vem formando um padrão que eu acho bem interessante, que é esse padrão arredondado aqui, mostrando pra gente que aqui é uma região de resistência. Geralmente, quando a gente tem esse padrão arredondado, independente do ativo, tá? Se é mercado tradicional, se é mercado cripto, ele mostra pra gente que os investidores estão começando a sair desse ativo, tá? Esse é um padrão psicológico. Quando a gente quer sair de um ativo, a gente espera o ativo subir um pouco, a gente realiza. O ativo cai um pouco, depois quando o ativo volta a subir, não tem força suficiente para dar continuidade, a gente vai realizando aos poucos. A mesma coisa os grandes investidores vai fazendo aqui e vai formando esse padrão arredondado, tá? Então nesse momento eu tenho uma perspectiva aqui de que essa região seja uma região de topo a princípio, tá? Seja um topo mais baixo, e se tiver confirmação, a gente vai ter o dólar caindo, recuando aqui até 111, tá? Obviamente, a gente vai ver isso acontecer se o CPI de amanhã sair positivo, tá? Senão a gente vai ter mais valorização aqui, chegando até essa região aqui de 120, tá, pessoal? Então, isso tudo aqui vai depender muito de como que vai sair o CPI amanhã. A gente tem aqui, pro dia de hoje, a gente teve o índice de preço para o produtor saindo positivo, tá? O que não é muito bom para o mercado de alto risco, é bom para o dólar, fortalece mais o dólar. E amanhã a gente tem o CPI, o índice de preço para o consumidor, tá? A gente tem o mensal aqui saindo para o dia de amanhã e tem outras coisas também que serão muito importantes, tá? Então a gente precisa acompanhar e ver como que vai sair esses dados para amanhã, tá? Se sair positivo aqui, ele vai fazer com que o dólar caia um pouco mais, os grandes investidores vão fugir um pouco de dólar e começar a se expor um pouco aqui em S&P, Nasdaq, ação, mercado de alto risco como um todo, tá? Nesse momento, quando a gente vai observar S&P, a gente tem rompimento de fundo aqui para S&P em gráfico semanal, a gente tem rompimento de fundo em Nasdaq em gráfico semanal, a gente tem rompimento de fundo em Dow Jones em gráfico semanal, o que não é muito bom, na verdade não é nada bom esses rompimentos de fundo, tá? O que na minha opinião ainda está interessante é o índice Dow Jones, porque ele mostra pra gente como se tivesse encontrado um fundo aqui nessa região,
nesse fundo, nessa banda inferior desse canal, tá? Se os outros índices, Nasdaq, Dow Jones e S&P tivessem confluindo, a gente poderia afirmar que aqui a gente teria possibilidade de fundo. Como Nasdaq, Dow Jones e S&P não está confluindo, é muito difícil a gente aplicar isso daqui como um fundo, a gente vai passar a observar dados técnicos, tá? Como por exemplo média móvel, e observe que em média móvel ele teve rompimento de fundo, tá bom? Então nesse momento a gente não considera ainda como região de fundo ou como capitulação aqui para Nasdaq, Dow Jones e S&P. Quando a gente vai observar o Bitcoin, vai refletir essa análise no Bitcoin, a gente vai ver que tudo isso mostra pra gente que a gente tem indefinição, tá? A gente não pode tomar decisão nenhuma nesse momento, porque ele está em uma região muito complexa, tá? Em uma região de lateralização, quando a gente vai observar o curtíssimo prazo, tá? Como por exemplo o gráfico de 4 horas, gráfico de 1 hora, e a gente vai ver que ele vem lateralizando, mostrando pra gente que a gente tem um padrão baixista, que aponta pra gente que ele vai cair um pouco mais, porém, tudo vai depender de como vai sair o CPI amanhã. Por isso que a gente tem indefinição, tá, pessoal? Está indefinido ainda porque a gente não sabe como vai sair o CPI. Se a gente tiver o CPI saindo acima do esperado, a gente vai ver que todos os mercados de alto risco vai cair bastante, o dólar vai passar a subir, tá? Então não se sabe ainda quanto que vai sair o CPI. Então por isso que a gente tem indefinição. O que a gente pode fazer é o seguinte: se o CPI amanhã sair acima do esperado e ele perder esse fundo aqui de 18.900, a gente passa a shortar, tá? Não tem jeito, a gente vai shortar e a possibilidade de encontrar fundo aqui a princípio vai ser em 16.500, porque vai confluir com esse padrão aqui, tá? Com esse padrão de bandeira. A princípio, se tiver esse rompimento de fundo em 18.900, eu, Luiz, vou shortar até os 16. Eu peguei um short aqui no rompimento desse padrão, shortei até os 19 mil, nos 19 mil realizei lucro e agora eu tô esperando aqui mais algumas confirmações para que eu possa shortar de novo, tá? Mas tudo vai depender do CPI amanhã. Se a gente não sabe como que vai ser o CPI, então a gente não pode estar fazendo nada, tá? Se a gente for tomar alguma medida aqui, a gente vai estar simplesmente chutando, tá bom? Mas enfim, já vindo aqui para oportunidade de longo prazo, nesse momento a gente não tem oportunidade de longo prazo, a gente não tem compra para montagem de carteira, porque a gente está em uma região de indefinição, e como eu venho falando em panoramas passados, a nossa região como oportunidade de compra para longo prazo vai estar acima dos 24.600, 25 mil, ou aqui nos 12 mil, 13 mil dólares por unidade, tá? Dá até para comprar um pouco aqui em 16, à medida que a gente vem shortando, ganhando dinheiro com os shorts aqui, a gente vem comprando em 16.500, 17, 14, 13, até mesmo 12 mil dólares por unidade, tá bom? Então, essas são as regiões aí que a gente vai esperar chegar para que a gente compre para montagem de carteira. Já falando de altcoin, nesse momento a gente tem o token AGIX subindo 40%, tá? Realizei lucro aqui do token AGIX, por quê? A gente teve duas oportunidades de realização de lucro aqui, de pegar 50%, e recomprar lá embaixo, tá? Nesse momento a gente teve o AGIX segurando, depois devolveu tudo. Dessa vez eu não quis esperar, não quis segurar, até eu simplesmente realizei esse 50%, até porque na altura do campeonato, como o mercado está muito indeciso, 50% de lucro nesse momento é muita coisa, tá? Então eu realizei esse lucro aqui de AGIX, porque eu peguei aqui embaixo no fundo, quando eu passei aqui no canal para vocês, tá? Fiz esse lucro de 50%, vou esperar ele voltar. Se ele voltar, recomprar aqui embaixo de novo e esperar uma valorização até esse topo. E vou fazendo isso até ele romper essa região aqui, tá? Romper essa região aqui, eu compro em base e deixo o mercado seguir, porque aqui a gente vai ter rompimento de lateralização e rompimento aqui de região de acumulação, tá bom? Se você não está no grupo, entra lá no grupo, porque essas informações eu mando lá, tá? Olha só, realizei lucro aqui na AGIX, subiu 40%, já estou lucrando 50%, então realizei 100% da operação. E vida que segue, tá, pessoal? Subiu um pouco, deu lucro. Como o mercado está em tendência de baixa, lucro é lucro, tá? Não tem jeito. Fazer lucro no mercado em tendência de baixa não é algo tão fácil, então a gente passa a realizar. Vai colocando no bolso, tá bom? Então, nesse momento, são essas informações que eu estou esperando aqui no Bitcoin, são essas regiões que eu estou esperando no Bitcoin. Lucro realizado em AGIX. Agora eu vou esperar chegar nesse fundo aqui. No Ethereum, tá? Eu estou de olho aqui no Ethereum também, porque o Ethereum está fazendo uma lateralização bem interessante, tá? Se o Ethereum conseguir romper essa região aqui, eu vou passar a comprar mais Ethereums para montagem de carteira, porque ele está demonstrando aqui para a gente que a gente tem uma região de lateralização ou lateralização por acumulação, tá? Então, eu vou passar a comprar mais Ethereum aqui nessa base de preço em 1.300, tá? Ou então aqui embaixo,
em $1.000 por unidade, como eu já tinha passado anteriormente para vocês, tá? Para chegar aqui em $1.000 por unidade vai ser um pouco mais difícil. Para que isso aconteça, a gente precisa de rompimento de fundo do Bitcoin e o Bitcoin voltando para 16 mil. Bitcoin voltou para 16 mil, shortei, peguei um short até os 16. Com o dinheiro do short, compra Ethereum e Bitcoin. Bitcoin em 16, Ethereum em 1000. Tá bom? Enfim, são essas informações que eu queria trazer para vocês hoje. Nesse momento estou de olho aqui em algumas altcoins para fazer trade, mas isso eu mando lá em grupo VIP e tudo mais, tá bom? E vou deixar embaixo o link para BitGet. Se você não tem conta na BitGet, link na descrição, cria sua conta lá. Se você não está no grupo aberto do Telegram, link na descrição também. Entra lá no grupo aberto, você não perde nada, é um grupo aberto onde você pode estar batendo um papo com a galera, tirando suas dúvidas, sugerindo vídeo aqui pro canal e até mesmo tá pegando esses trades aí que eu venho passando para vocês, tá bom? Vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo.